Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, esse se negou à fé e é pior do que o descrente. Nós precisamos entender família não na nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus. E esse é o desafio da nossa conversa de hoje. Primeiro, para entender família, eu preciso entender a respeito da doutrina da Trindade, onde o Pai, Filho e Espírito Santo, eles coexistem sendo um único Deus com funções diferentes, com atribuições distintas, se assim podemos dizer. Deus como Pai, Criador e sustentador de todo o universo. Cristo como Salvador. O Espírito Santo como Consolador, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora imagine se essas três pessoas da Trindade vivessem em tumulto, vivessem em discrepância, em discordância. Não, pelo contrário, elas existem, cada um com sua função distinta, com seu papel decisivo na história da humanidade, de forma harmoniosa. Ou seja, a harmonia na diversidade. Então, há diversidade entre funções, mas porém a harmonia onde um completa o outro. Então, quando eu olho para o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a semelhança. O que Deus está dizendo ali é que no seio da família, essas divergências elas podem e vão existir, mas há de se dizer que a diversidade que gera unidade. Esse é o grande problema. É que nós encaramos o casamento na nossa perspectiva, onde cada um deve fazer a sua vontade, onde ninguém deve ceder. Mas na perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus, o casamento não é assim. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está dizendo assim, o casamento não tem nada a ver com vocês. Mas o casamento, a união matrimonial, ela tem tudo a ver comigo, porque eu a projetei para que ela espelhasse a minha unidade, para que ela espelhasse a minha santidade. Então, quando eu olho para o casamento na perspectiva de Deus, a minha visão tem que mudar. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele diz que não é bom que o homem esteja só. E aí ele cria a mulher. Ou seja, nessa missão de que o casamento deve espelhar a glória de Deus, os atributos de Deus, o homem não consegue sozinho, ele vai precisar de ajuda. E a mulher é essa ajudadora. Então veja que a perspectiva do casamento nos dias atuais foi muito distorcida e por isso tantas famílias sendo dissolvidas. Mas talvez a grande pergunta seja o porquê que Deus tem tanto interesse na família. Deixa eu te dar alguns quesitos. Eu preciso compreender que família é o lugar ideal para que nós sejamos abençoados. Quando Deus cria a família, o objetivo dele é que através dessa instituição o ser humano fosse abençoado. Quando você olha por toda a trajetória bíblica, Gênesis 39, 5, você vai ver que quando José do Egito chega na casa de Potifar, a família é abençoada. Quando você vai ver lá em Êxodo capítulo 1, versículo 21, as parteiras, porque elas temeram a Deus, Deus lhes constitui família. Quando você olha para a casa de Obed-Edom em 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, você vai ver que quando a presença de Deus chega na casa, a família é abençoada. Se você olhar para o Salmo 128, versículo 1 a 4, você vai ver que quando Deus quer abençoar o homem, ele lhe constitui família. Ou seja, família é o lugar ideal para nós sermos abençoados. É o lugar onde nós somos desafiados a cuidar e a aprender a cuidar. Onde nós somos desafiados a sermos cuidados e nos submeter a esses cuidados. Num livro que eu li, ele menciona 2 pulgas sem nenhum cachorro. Deixa eu te explicar. O problema é que são 2 pulgas e elas olham uma para si achando que a outra é o cachorro e quer sugar dela. E tudo que está ali ela quer sugar, só quer para si, só quer se alimentar, só quer se alimentar. Mas ela esquece que a outra também é uma pulga. Mas a outra olha para ela como se fosse um cachorro. Ela não é um cachorro, ela é uma pulga que também quer sugar da outra. Ou seja, há muito atrito, onde cada um olha para si, nenhum olha para o outro. Esse é o problema. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai tratar disso junto aos crentes de Éfeso, e ele é claro em dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E esse marido bíblico ele é irresistível, porque ele é capaz de crucificar suas vontades, de dar a própria vida pela esposa. A esposa, quando entende esse papel do marido, ela olha e vê quão difícil é essa missão, e ela diz, onde eu posso contribuir com essa missão? Onde eu posso ajudar esse homem, esse marido? Como eu posso contribuir para que essa missão dele seja facilitada?
Muitas mulheres têm dificuldade de ser submissa e olham muito como, é machismo. Não, não é machismo, é princípio deixado por Deus, onde diz assim, olha, tem uma missão que foi dada ao homem, que é amar como Cristo amou a igreja. E a igreja ela não tem dificuldade de ser submissa a Cristo, pela maneira como Cristo trata a igreja. Então, quando eu olho para como Cristo trata a igreja, como Cristo perdoa a igreja, mesmo ela sendo imperfeita, como Cristo se entrega pela igreja, e eu olho para esse papel e vejo que eu devo ser um marido igual, e esse marido se torna um marido irresistível. Por outro lado, essa igreja ela deve ser submissa a Cristo. E veja que não desce anjo do céu para fazer aquilo que a igreja tem que fazer aqui na terra. A igreja ela é usada para que o reino de Deus avance na terra. A igreja compreende o seu papel e é atuante, relevante na sociedade. É isso que a Bíblia fala sobre submissão, é entender a missão. A mulher precisa entender a sua missão, entender a relevância do seu papel e contribuir para que a instituição chamada família avance. Nosso grande problema é que nós temos invertido os valores. A perspectiva de Deus, quando Ele cria a família, Ele cria uma instituição para se relacionar com Ele. Então hoje, na maioria das vezes, nós vemos casais que se esforçam para dar tudo, para conquistar com finanças, mas se esquecem que a ordem ideal, ou a ordem correta, melhor dizendo, é Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, terceiro igreja e as demais coisas. Só que, quando olhamos na perspectiva da atualidade, as pessoas estão invertendo os seus papéis e querem que funcione. Não funciona, porque nós precisamos olhar para quem criou essa instituição e nos ater aos detalhes que o Criador deixou para essa instituição para que ela funcionasse de forma harmoniosa e seus integrantes desfrutassem não só dos seus direitos, mas também dos seus deveres, dos seus privilégios também. Jesus, quando é questionado a respeito dos mandamentos, ele diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus, o Senhor é o único Deus, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a sua força. O segundo é ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. O que Jesus está dizendo é que se eu e você não buscarmos a Deus para que Ele intervenha no nosso relacionamento, nós vamos falhar. O grande problema é que nós confundimos os princípios do reino, fomos ensinados de forma errada sobre os princípios do reino. Mateus capítulo 6, 33, quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, o que Jesus está dizendo é que os princípios do reino não são para nos punir. Observar os princípios do reino nos protegem e colocam as coisas no trilho, colocam as coisas para andar harmoniosamente. Observando então os princípios do reino, eu preciso compreender que para que o meu casamento dê certo, eu preciso ter a ajuda do Criador, eu preciso me voltar aos princípios que Ele ensinou. Eu preciso ajustar minha família. De que forma? Colocando as coisas na ordem certa. Primeiro Deus, segundo família, igreja, trabalho, as demais coisas são as demais coisas e vem posterior a Deus e a família. Um ajuste muito necessário nos dias atuais é que maridos e esposas, pais, filhos compreendam seu papel nessa instituição chamada família. Cada um tem o seu papel distinto e colaboram, mesmo na diversidade, para que haja unidade no seio familiar. Se nós não aprendermos isso, nós vamos fracassar como família. Viveremos uma vida frustrada, a 2, a 3, mais frustrada. Não iremos desfrutar do ápice do casamento. Lembre-se sempre, o relacionamento conjugal, o casamento, é o melhor lugar, é o lugar ideal que Deus projetou para que eu e você fôssemos abençoados, cuidássemos e fôssemos cuidados. Casamento não pode ser na minha perspectiva. Casamento precisa ser na perspectiva de Deus, pois foi Ele quem projetou essa instituição. O grande problema é que nós queremos que o casamento seja na nossa perspectiva. E aí nós falhamos porque não entendemos uma outra doutrina, que é a doutrina da amartiologia, ou seja, a doutrina do pecado. O pecado corrompeu a nossa vontade, de forma que nós nos tornamos egoístas, egocêntricos, e queremos sempre satisfazer primeiramente as nossas vontades. E muitas vezes não somos capazes de olhar para o nosso cônjuge, olhar para o nosso companheiro, para a nossa companheira e dizer assim, o que eu posso fazer para que essa pessoa, para que esse homem, para que essa mulher seja feliz. No casamento não pode haver uma mentalidade parasita, onde eu só quero sugar aquilo que o outro tem para oferecer, onde o outro só quer sugar aquilo que eu tenho para oferecer. Casamento é uma parceria. Casamento é um ambiente
onde pessoas diferentes se unem com o mesmo propósito, se completarem e desfrutarem das bênçãos de Deus nesse ambiente.